graça e paz. Graça e muita paz. O tema da nossa pregação hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versos de 34 até 38. E vamos ter como tema o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que muitos querem as bênçãos de Cristo, mas poucos desejam carregar a cruz de Cristo. Esse texto, ele vem logo após Cristo Jesus trazer aos discípulos uma revelação do que estava prestes a acontecer com ele: o sofrimento, a morte, a cruz. E nesse momento, o discípulo Pedro, ele chama Jesus e ele, como que se ele fosse o mestre, ele repreende Jesus. Aqui nós vemos a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, sendo chocada com a vontade e sabedoria dos homens. Muitas vezes nós agimos como Pedro. Nós queremos ensinar Deus a fazer as coisas. E logo a seguir, então, acontece esta passagem. E não foi por acaso. Jesus tem o desejo de abrir-nos os olhos para mostrar para nós o que faz parte do reino dele. Então, no verso 34, começa dizendo: então, convocando a multidão. Convocar não é simplesmente convidar, é intimar a pessoa a comparecer. Estava ali uma multidão, e Jesus, então, tem algo para falar para aquela multidão, e ele convoca a multidão. Não só a multidão, mas também os seus discípulos, aqueles que estavam próximos, caminhando diariamente com Jesus. Por quê? Nem eles tinham entendido ainda o que significa seguir a Jesus. Eu creio que essa mensagem é necessária para os nossos dias, porque na caminhada, muitas vezes a gente vai perdendo a nossa identidade como discípulos, como aprendizes, como aqueles que estão caminhando atrás de um mestre, aprendendo com o mestre, obedecendo ao mestre em tudo. E a gente vai se sentindo como se nós fôssemos os mestres. Existem alguns textos na Bíblia que são poucos falados. Existem alguns textos na Bíblia que a gente precisa parar, pensar, meditar. Por exemplo, Jesus disse: aqui na terra não chameis ninguém de mestre. Mas parece que a gente não aprende, e a gente chama mestre, professor e tal. Jesus também disse para que a gente aqui na terra não chamemos a ninguém de pai. E é impressionante, nesse processo inventado, aumentado pela igreja evangélica, o discipulado, com tantos adereços, com tantas coisas, aquele que se coloca no lugar de discipulador, ele se torna o pai. Queridos, nós temos um pai só, nós temos um mestre só, nós temos um só pastor. E as pessoas têm confundido isso, e muitos têm se colocado no lugar de Jesus. O nosso trabalho como líderes na igreja não é fazer com que as pessoas nos sigam, mas é fazer com que as pessoas sigam a Ele, Jesus. O discipulado não é para a pessoa fazer aquilo que eu quero, é para levar a pessoa a fazer aquilo que Jesus quer. Então Jesus convoca a multidão com os discípulos
E Jesus vai falar algo que, se não entendermos, podemos esquecer de sermos igreja, discípulos. Discípulo, no início, era a palavra usada para os seguidores de Jesus. Depois, em Antioquia, não uma palavra dada por Deus, mas uma palavra que as pessoas reconheceram os discípulos de Jesus e chamaram a eles de cristãos. No original, pequenos cristos. Cristão, ou ão no português, é aumentativo, né? Mas devia ser a tradução cristinhos, pequenos cristos. E esta palavra cristão, infelizmente, ela é muito mal entendida e aplicada nos nossos dias. Pergunta aí fora: o que você é? Eu sou cristão. Por quê? Quando eu era criança, os meus pais me levaram para a igreja, eu fui batizado. Isso não torna ninguém um pequeno Cristo. E depois, com o passar do tempo, a igreja, a divisão, aí começaram a chamar de protestantes. Olha que palavra! Protestante é aquele que protesta, não é? Depois, os protestantes se juntaram aos católicos e começaram a perseguir aqueles que chamavam anabatistas, porque os anabatistas começaram a batizar por imersão e não batizavam mais crianças. Aí vem o grupo, né, os anabatistas. E hoje, os evangélicos. O que você é? Todo mundo aí fora sabe. Ah, você é evangélico? E esse termo se tornou tão desgastado no nosso dia. Quando eu ouço numa propaganda não, num jornal, num noticiário, lá no Congresso, a bancada dos evangélicos, eu tremo. Estão lá fazendo um monte de coisas erradas. Os evangélicos, né? Esses dias vimos só no noticiário, né? A Marcha para Jesus. Teve ontem, se não me engano, anteontem em Cuiabá, eu escrevi embaixo: é para Jesus? Nós temos a capacidade de pegar coisas lindas da palavra e transformar em coisas que amarram, ingestam o verdadeiro Evangelho. Por exemplo, esse texto aqui, muitos pregadores falam o tema, o preço do discipulado, e inventaram uma coisarada do discipulado, e a gente faz isso em tudo. Eu creio que para permanecermos naquilo que é puro, nós precisamos jogar fora tudo aquilo que foi colocado a mais. E Jesus, então, ele vem para nos ensinar algo profundo e precioso. Então, pensando em discípulo, a primeira coisa, o discípulo nega a si mesmo. Jesus reuniu o povo e disse: se alguém quer vir após mim, percebam, irmãos, Jesus não falou você, ele deixou aberto, se alguém, a possibilidade de qualquer pessoa, se alguém quer vir após mim, não é na frente de Jesus, é após Jesus. Jesus, ele é o caminho, nós andamos pelo caminho. Se alguém quer vir após mim, quantos aqui nessa manhã têm a consciência de falar para Jesus: Jesus, eu quero ir após o Senhor? Levanta a sua mão se esse é o desejo do coração, assim bem claro: eu quero ir após Jesus.
Não importa o preço, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero ir após Jesus. Então a primeira coisa a fazer o que é? Negar a si mesmo. Irmãos, nós vivemos num mundo em que aquela autoglorificação, eu tenho que fazer meu nome conhecido, eu. E Jesus nos ensina o contrário. Eu tenho que negar. Queridos, negar a si mesmo não é negar a sua personalidade, o seu caráter, o seu temperamento, não é ser um, sabe aqueles, antigamente tinha aqueles bonecos infláveis, a gente chamava de João Bobo, né? Bate, ele fica, não é ser um João Bobo. Negar a si mesmo é colocar Jesus acima da própria vontade. Eu quero fazer isso. Jesus, o Senhor quer que eu faça? Eu quero comprar isso. Jesus, o Senhor quer que eu compre? É ter Jesus como Senhor, dono das nossas vidas. Exemplos bíblicos. Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela. Foi para onde? Para uma terra que ele não conhecia. Isso é negar a si mesmo. Moisés, ele foi levado ali para o palácio de Faraó, filho da filha de Faraó, aprendeu, rejeitou os prazeres do Egito. O apóstolo Paulo considerou tudo perda por amor de Cristo. Paulo olhava para as coisas que muitas vezes nós estamos valorizando hoje e ele considerava lixo. A palavra ali é esterco. Uma pergunta: quem está dirigindo a sua vida? Você ou Cristo? Então, a primeira coisa, tem que negar a si mesmo. Segunda coisa, o discípulo toma a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz. Queridos, eu estava pensando, eu fiquei pensando, como será que os discípulos, como será que aquela multidão ouviu isso de Jesus? Eu creio que bem diferente do que nós hoje. Hoje, quando a gente fala de cruz, a gente pensa num símbolo, pensa num adereço para colocar ali na correntinha, e etc, etc. Eles, quando ouviam falar de cruz, o que você acha que vinha na cabeça deles? Morte, sofrimento. Jesus está falando que a vida de quem segue a Ele é uma vida de sofrimento. Eu nego o meu eu, tem que haver uma renúncia. E eu sou convidado a participar dos sofrimentos de Jesus. Nós não estamos aqui num mar de rosas. Nós não estamos aqui num parque de entretenimentos. Nós estamos aqui num campo de batalha. E se não entendemos isso, não significa que não vamos sofrer, mas significa que vamos sofrer sem entender o porquê. É luta ou não é? A gente vai daquela luta, aquela coisa, muitas vezes fala: Deus, está difícil, me ajude. Muitas vezes nem saímos de uma luta, já vem outra. Ou saímos de uma luta, falamos: oh, graças a Deus, um tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério, Deus está nos preparando para lutas maiores. E a luta não para. E quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, mais se intensificarão as lutas. Eu não quero isso daí. Então você quer outro evangelho. Infelizmente, estão pregando outro evangelho.
Venha Jesus, todos os seus problemas se resolverão, você vai ter paz na terra, você vai isso, você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, você vai isso, aquilo outro, e enche os lugares porque as pessoas querem isso. Jesus vai curar todas as enfermidades, Ele cura, eu creio de todo o coração. Mas quantos aqui hoje estão com algum tipo de enfermidade? Levante a mão. Isso significa que você não crê em Jesus? Jesus, Ele está no controle. Amém. Eu estou num nível de vida e de fé hoje que não tem como voltar. Ou eu acredito, ou eu acredito. Ou eu acredito que tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, aqui na igreja, nesse mundo, está debaixo da autoridade de um Deus que governa tudo, governa todos. Então quem sou eu para falar que está errado? Então, tomar a cruz. Tome a sua cruz. Então, a cruz na época de Jesus simbolizava, significava morte, né, sofrimento e vergonha. Era a pior morte que existia. A pessoa se tornava maldito, e lá na cruz do Calvário, Jesus pegou todas as nossas maldições e levou sobre ele. Será que entendemos isso? Por isso que mesmo em meio às lutas, a dor, o sofrimento, nós podemos olhar para cima e falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É tão gostoso você saber o fim da história. Você saber que lá, no final, você vai ser glorificado com Cristo Jesus. Mas aqui é sofrimento, é dor. Essa mensagem tem sido escondida nos púlpitos, porque não atrai, muito pelo contrário. Tem um amigo pastor que tem um podcast, e eu estava vendo uma pastora de uma grande igreja de Curitiba, foi lá para ser aquela conversa ali, né, no podcast. Ela falou assim: nós, na nossa igreja, nós nos orgulhamos, porque lá nós não pregamos sobre o pecado, porque o pecado afasta as pessoas. Pregar sobre o pecado. João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. Quem somos nós para falar uma coisa dessa? Uma diretora de uma grande escola cristã lá em São Paulo, nas Perdizes, numa entrevista ela disse assim: eu me orgulho porque aqui na nossa escola nós nunca falamos de Jesus. Alguma coisa está errada, irmãos. Eu fico mais preocupado comigo quando eu olho e vejo que está tudo certinho, não tem problema nenhum, está tudo, ninguém está falando mal de mim. Muito é gostoso de ver. Aí que eu fico preocupado. O verdadeiro servo do Senhor, o verdadeiro discípulo, ele incomoda. Aonde ele está, ele não aceita. Queridos, a mentira tem entrado hoje em dia de forma sorrateira. Eu acho que nem é mais de forma sorrateira. Há pouco tempo atrás, a gente olhava no Brasil o índice de casais que se separam no mundo, assustador. Na igreja não, rarissimamente. Hoje, a mesma porcentagem de separação no mundo dentro da igreja. São Paulo, o pastor saiu de férias, no período de férias, ele largou da esposa, casou com uma mocinha. Quando voltou de férias, se apresentou a nova esposa. Toma a sua cruz. Queridos, deixa eu falar uma coisa: a cruz não é esposa, nem marido, nem a sogra. Tem muitas pessoas que falam: estou carregando a minha cruz, não é? Fez alguma coisa errada, ou quebrou algum princípio lá no passado, e acha que aquilo é cruz.
É a cruz de Cristo. É tomar a cruz de Cristo. Como é que está a sua vida? Você tem tomado a cruz? Tomar a cruz significa aceitar o custo da obediência. Deus nos manda fazer as coisas. Eu não posso ficar calado. Eu lembro que uma vez, voltando a um congresso de pastores da Argentina, eu fui daqui até a Argentina de avião, na volta voltei de ônibus, parou em Fortaleza, aí esperando o Fortaleza. Ia Ponta Grossa não. Aonde é mesmo? Porto Alegre. E eu sentado no casalzinho, comecei a conversar com o casalzinho, aquela coisa toda, né? Eu falando de Jesus. Aí quando eu entrei no ônibus, a voz do Espírito Santo: levanta e ora com esse pessoal. E eu cansado, a gente sempre vai uma desculpa. Fiquei ali, me enrolei, não falei nada. Daqui a pouco entra o casalzinho, vendendo incenso. Eles eram uma seita, e com a maior alegria falando. Eu levei uma bordoada de Deus ali. Falei: Senhor, quantas vezes no corre-corre a gente deixa de ouvir a voz de Deus, porque a gente não quer tomar cruz, a gente não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo outro, e a gente corre no dia a dia. E olha, eu estou 68 anos. Eu olho para trás. Ontem eu fiquei triste, um amigo meu lá da minha cidade de Montemor faleceu, um amigo, trabalhamos juntos no banco, era aquele que a gente saía para beber e tal, não casou, a vida dele foi trabalhar, comprar imóveis e beber, todo dia ele se entregava. Eu fiquei triste. Será que a vida é isso, irmão? Ficar que nem doido, fazendo um monte de coisa, chega no final, o que você vai fazer? Vai levar para o céu? Não. Vamos obedecer a Jesus. Vamos tomar a cruz. Irmãos, não estou falando aqui que tomar a cruz é ficar procurando sofrimento. Não é isso. Mas é permanecer fiel a Deus quando enfrentamos as dificuldades. Não é fazer como o povo de Deus lá quando saiu do Egito no deserto, fica murmurando. Me choveu o dia inteiro. Esse sol está muito forte e nada está bom, não é? Nada está bom. Quantos aqui lembram do tempinho de criança? Não tinha nem um sapato, nem um par de sapato para pôr. Era aquela roupinha que para ir na missa de domingo era uma roupinha só. Lutas, dificuldades. Eu de vez em quando eu vou ali na sede do município, tem uma banquinha que vende docinho, aqueles doces de antigamente, eu paro e compro. Eu compro um monte daquele docinho. É aquela geleinha branco, meio amarelinho e vermelho nas pontas, é aquele suspiro amarelo e cor-de-rosa, e aquele coração de abóbora. Quem comia isso quando era criança? Sabe como que eu comia isso? Do lado da minha casa tinha a Dona de Virgens e a Lazinha. Como é que a gente chamava aquela? Era uma vendinha, vendia de tudo. A Lazinha, ela colocava eu em pé no balcão e falava: Kiko, se você chorar, eu dou um doce. Imagina se eu não chorava. Mas de repente a gente tem as coisas e parece que não está bom. Assim também na vida com Cristo. Quantos lembram quando Jesus te alcançou? Jesus tocou, Jesus transformou. Pegava a Bíblia com vontade, lia, cantava, ia no culto de manhã, de tarde, de noite, ia na reunião disso, daquilo outro, tal. Sabe o que Deus está fazendo conosco, irmãos?
gerando fé no nosso coração. Sabe como ele gera fé? Faz um curso com um determinado líder religioso muito bom. Sabe como ele trabalha conosco? Através das dificuldades da vida, as provações de Deus. A gente não vê. Tem um exemplo que muitos pastores usam, né? É tecer um tapete. Nós olhamos para a parte de baixo do tapete, aqueles nó que vai dando, etc, etc, é feio. Mas do outro lado, é bonito. E Deus vai dando os nós, tirando os nós, vai apertando aqui, apertando ali. Quando você fala, oba, já cresci espiritualmente. Aí vem as batalhas maiores, as lutas maiores. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro, permanecer firme na luta. Irmão, tá bom? Não está. Estou com problema, estou com enfermidade, estou com isso, estou aquilo, mas eu continuo crendo que Jesus está no controle. Eu continuo proclamando com a minha boca a fé que eu tenho em Deus. E críticas, não tem pessoa que critica? Você já foi criticado muitas vezes dentro da própria família. E agora ficou fanático. E só Jesus, só a igreja. A gente não se abalar. Eu lembro que quando eu vim para Curitiba, um dia eu estava descendo para o salão lá de reunião, eu estava com uma Bíblia grande, escrita a Bíblia Sagrada, e tinha um grupinho de jovens, eu nunca mais me esqueço. E eu fui passar na rua, assim, na calçada, e eles ali do lado. Sabe o que veio na minha cabeça? Vira a Bíblia para eles não lerem. Coisa boa. Mas o diabo é sem vergonha. Você está lá entusiasmado para falar, aí você... Eu falei, quer saber uma coisa? Não vou virar a Bíblia, coisa nenhuma, vou mostrar ainda mais. E permanecer firme. Eu lembro que um jovem, da primeira turma aqui da Escola de Missões, chegou para mim e falou assim, Kiko, morreu um amigo, eu posso ir no velório? Eu falei, tá, o que você vai fazer lá? O cara morreu. Eu falei, olha, agora se você for lá para levar a sua Bíblia, abrir e pregar uma palavra de consolo para a família, aí você vai. Aí quando ele voltou, eu falei, e aí? Ele falou que foi uma bênção. E muitas vezes a gente perde as oportunidades. A gente não fica firme. É que hoje eu não acordei bem. Não importa. Terceira coisa, o discípulo segue a Jesus diariamente. Então ele falou assim, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É para seguir Jesus, é para andar junto de Jesus, é para caminhar com Jesus. Mas domingo é o dia que eu faço isso. Não, é todo dia, segunda, terça, quarta. Você acorda, já fala Jesus. Você vai dormir, você fala Jesus. Você vai almoçar, você agradece a Jesus. Seguir a Jesus não é só uma decisão que a gente faz no culto. Seguir a Jesus é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Jesus, ele não veio aqui no planeta Terra para instituir uma nova religião. Jesus veio aqui para nos ensinar a viver no reino dele. Por isso nós não pertencemos a este reino deste mundo que jaz no maligno, não tem coisa boa. E aí nós precisamos fazer a decisão. Vou seguir Jesus? Vou viver no reino de Deus ou vou me envolver com as coisas erradas desse mundo? E aí então, o quarto ponto, o discípulo valoriza a sua alma acima do mundo. Olha que coisa interessante. Verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua alma, perdê-la-á. Aqui há uma equação, há uma continha a ser feita. Eu quero salvar a minha vida?
Quero, então eu tenho que perder. É Jesus quem está falando. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então é uma decisão. A nossa vida diária, a gente está decidindo entre o certo e o errado, entre o pecado e o santo, entre as coisas do mundo e Jesus, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Seguir a Jesus é a única maneira de ganhar a vida eterna. Não tem outra coisa a fazer, irmão. A única maneira de ganharmos a vida eterna é vivendo para Jesus. O que o mundo ensina? Viva para si, né? O que as pessoas falam para os jovens, os entendidos desse mundo, né? Que hoje, muito mais do que os psicólogos, etc., os influenciadores. Cara, você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que curtir a sua vida. Você tem que viver para você. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina: viva para Deus. Viva para Deus. Quem vive para esse mundo perde a eternidade. Quem entrega a vida para Cristo encontra o verdadeiro sentido da existência. O maior prejuízo aqui, irmãos, é perder a alma. Perdeu tudo. As pessoas nesse mundo gastam a vida fazendo tantas coisas. Trabalho, não sou contra o trabalho, nem a Bíblia é contra. Mas colocar o trabalho em primeiro lugar, colocar o divertimento em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos num mundo, numa transição tremenda, que nunca existiu. Sabe aquilo que para nós, mais velhos, uma das maiores conquistas era ter a carteira de trabalho assinada. Mostrava lá uma carteira. Hoje a nova geração não quer saber nada disso. Sabe por quê? Porque eles olharam para nós, e sabe o que eles viram em nós? Trabalhar que nem louco, tal. Eu não quero essa vida para mim. Eles querem trabalhar para ganhar dinheiro para fazer uma viagem. É outra maneira de pensar. Eles estão certos, eles estão errados, não interessa, é uma nova geração. E por mais que nós, da nossa geração, nos esforcemos, nós não conseguimos entender o que passa na cabeça desse povo. E como toda geração antiga, a gente cai no mesmo erro de falar: eles estão errados, porque a gente acha que a gente estava certo. Mas pensa bem, uma pessoa que nasce, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. O pai e a mãe cobram estudar, não cobra ir no culto, não cobra fazer devocional, mas tem que estudar, gasta o que tem e o que não tem, porque tem que estudar, tem que estudar. Aí a pessoa acaba de fazer o curso, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Agora nem é mais 35 anos, né? Tem que trabalhar. Aí quando ficar velho, aí eu vou desfrutar. Aí não tem hora para acordar, eu vou acordar a hora que eu quiser. Chega às 4, 5 horas da manhã, eu vou ali uma água assim. Não é tudo uma risada. O mundo que a gente vive. Agora nós não podemos perder a nossa alma. Aí Jesus fala assim, que aproveita do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? E ele finaliza falando assim: porque qualquer que nesta geração, irmãos, Jesus está falando daquela geração, mas eu tenho temor, mas eu ouso afirmar que a geração que nós vivemos hoje é pior do que aquela geração. Geração adúltera e pecadora. Eu lembro o primeiro caso a gente não chamava divórcio,
Quando eu era criança era desquite. Primeiro caso de desquite em Montemor. Foi um escândalo. A mulher teve que mudar de cidade. O marido demorou pouco, morreu de tanto beber. Hoje. Então a geração dos nossos dias, nós fizemos cursos universitário, pós-graduação, doutorado, não sei mais o que vem depois, no pecado. Os pecados de hoje em dia. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, o próprio Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que advertência séria. Se envergonhar de Jesus. Queridos, nós não estamos aqui para buscar riquezas, fama, sucesso, poder. Tudo isso é passageiro. Quando a gente vai num velório, a gente vê lá, por mais célebre que a pessoa tenha sido, está lá o corpo. Agora a alma eterna. O emprego não salva, religião não salva, falsa religião. As boas obras não salvam, somente Jesus Cristo salva. Então não vamos nos envergonhar do Evangelho. Há uma cruz para ser carregada. Não podemos ser discípulos sem renúncia. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade. A nossa decisão hoje vai determinar o nosso futuro. Vamos pensar em algumas aplicações. Coloque Cristo Jesus acima dos seus interesses. Aceite essas palavras de Jesus, o custo da fidelidade, ser fiel a Jesus. Não troque a eternidade por prazeres passageiros. Testemunhe Jesus sem medo. Entregue completamente sua vida a Jesus. O discípulo nega a si mesmo, o discípulo toma a sua cruz, o discípulo segue a Cristo diariamente, o discípulo valoriza a sua alma acima do mundo inteiro, o discípulo não se envergonha do Evangelho. Jesus, ele não nos convida para uma religião confortável, mas para uma vida de transformação e de compromisso. O custo de ser discípulo, de seguir Jesus, é alto, mas o custo de rejeitar Jesus é infinitamente maior. O prejuízo. Quero voltar lá ao início do texto, quando Jesus inicia a sua exposição dizendo: se alguém quer vir após mim. O convite é pessoal, é voluntário. Queridos, a coroa vem depois da cruz. Não tem como obter a vitória sem passar pela cruz. A renúncia, ela vem antes da glória. Aquele que entrega sua vida a Jesus encontra perdão, paz e esperança da vida eterna. Quero terminar com uma frase: quem perde a vida por amor de Cristo nunca
nunca sai perdendo, porque troca o passageiro pelo eterno e a cruz de hoje pela glória de amanhã. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os seus olhos.